Meu irmão e minha irmã, bom dia! Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro. Que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. A liturgia da Igreja nos oferece a palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24, e nos diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia lhe mandado, aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus, a cada dia que nós a ouvimos mais próximo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus vem nos dando a certeza daquele que virá, daquele que já veio, daquele que vem e daquele que virá novamente ao nosso encontro. Estamos próximos da data do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos próximos deste momento onde temos novamente a oportunidade de recebermos da parte de Deus esta visita maravilhosa. Hoje, meus irmãos, a liturgia, ela quer dizer a cada um de nós, no nosso íntimo, em nossos corações, que existe um Deus conosco, que existe um Deus Emanuel, que nós nunca estamos sozinhos, que nós, por mais que queiramos muitas vezes nos afastar de Deus, fugir de Deus, nos esconder de Deus, Ele não nos deixa só, porque Ele nos ama. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é aquele que vence todas as dificuldades por nós. O nosso Deus é aquele que foi capaz de vencer a morte por amor a nós. O nosso Deus é aquele que nos acompanha em todas as situações de nossas vidas. O nosso Deus é um Deus conosco, mesmo quando nós fazemos questão de nos esquecermos dele, ele não esquece de nós. Mesmo quando nós viramos as costas para Deus, Deus não vira as costas para nós. Deus nos ama, meus irmãos. Deus nos ama, e esta é a grande verdade, é a grande certeza que no dia de hoje você tem que guardar dentro do teu peito, você tem que levar com você junto do seu coração. Deus te ama. Esta é a boa notícia que você vai receber hoje, já pela manhã. Deus te ama
apesar de você mesmo, apesar de você mesma. Deus nos ama apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados. Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem nos visitar. Hoje, o Evangelho nos apresenta a figura de São José. São José era um homem justo, era um homem temente a Deus. São José era um homem honesto. Meus irmãos, na época de Jesus, quando a sociedade ou até mesmo o homem sabia ou desconfiava que a mulher o estava traindo, aquela mulher era digna de ser apedrejada, era digna de morrer em praça pública. São José era um homem justo, São José era um homem valoroso, São José era alguém que não queria que nada de ruim acontecesse com a sua amada, com a sua escolhida, com aquela que ele quis que vivesse a vida do lado dele. São José era justo. Maria estava prometida a José. Maria foi ter com José. Maria não havia conhecido José ainda intimamente. Quando a palavra de Deus nos revela que as pessoas não se conheciam intimamente, a palavra de Deus está dizendo que eles não viviam uma relação conjugal, daquela relação que é própria daqueles que são casados. Eles não viviam uma relação de marido e mulher. Na relação deles só existia o amor sincero, aquele amor de olhar, aquele amor de tocar na mão, aquele amor de desejar estar junto, aquele amor que é capaz de dar a vida um pelo outro. Era isso que existia entre eles. Maria estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. José tinha todos os motivos humanos para não acreditar. José tinha todos os motivos humanos para deixar de lado a Maria. Porém, meus irmãos, José, ele era um homem justo e era um homem temente a Deus. Era um homem que vivia debaixo da promessa de Deus. Existia uma promessa de Deus, existia uma profecia que dizia que isso iria acontecer. Existia uma profecia que dizia assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá. Um profeta há muitos e muitos e muitos anos atrás, podemos dizer, meus irmãos, há mais de 800 anos atrás havia dito isso. José era um homem fiel, José era um homem que acreditava nas promessas de Deus, José era um homem que tinha Deus à frente dos seus olhos e dentro do seu coração. Quando o anjo apareceu a ele em sonho e lhe disse para que ele não tivesse receio em receber Maria, o anjo disse a ele:
Eis que o anjo lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo, não tenha receio em receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. José confiou na promessa de Deus. Meus irmãos, eu digo com toda a sinceridade no meu coração, eu sou apaixonado por São José. Eu tenho um carinho, eu tenho uma alegria, eu tenho uma proximidade com São José tremenda, porque ele é modelo para todo homem que quer viver uma vida de santidade, uma vida honesta, uma vida sincera, uma vida correta, uma vida de castidade, uma vida de zelo, uma vida de um homem apaixonado por Nossa Senhora. São José foi tudo aquilo que Jesus queria e precisava. São José educou a Jesus, São José ensinou a Jesus, São José deve ter muitas vezes repreendido a Jesus. Muitas vezes nós pensamos que Jesus nasceu pronto. Muitas vezes nós erradamente pensamos que Jesus nasceu pronto, todo perfeito. Meus irmãos, Jesus assumiu a condição humana. E quando ele assumiu a condição humana, sendo Deus, ele se fez homem. Ele necessitou passar por tudo aquilo que nós vivemos, menos o pecado. Jesus precisou ser educado por São José. Jesus precisou ser conduzido por São José. A figura paterna nos ensina muito. Eu que sou pai, você que é pai, sabe o quanto seu filho, ele olha para você e ele se inspira em você. São José ensinou para Jesus o seu ofício. Jesus era carpinteiro, assim como São José também era. Quando eu olho para Jesus, eu vejo nele traços de São José, eu vejo nele traços de Nossa Senhora. Não dá para separar São José de Jesus, não dá para separar Nossa Senhora de Jesus, não dá, meus irmãos. Infelizmente é um erro que muitos nós cometemos na vida, já em alguma época da nossa vida. Se você nunca deixou de crer, glória a Deus por isso. Mas eu, durante uma fase da minha vida, eu não acreditava. Eu não acreditava na intercessão de Nossa Senhora. Eu não acreditava na intercessão dos anjos, do auxílio dos anjos, na intervenção dos anjos, na visita dos anjos. Eu não acreditava na intercessão dos santos. Numa fase da minha vida onde eu vivi uma rebeldia contra Deus muito grande, eu não tinha Deus em primeiro lugar na minha vida. Foi preciso que Deus pudesse resgatar o meu coração para que eu passasse a crer, a acreditar, a experimentar, a viver, a ter nosso Senhor como primeiro lugar. A vida às vezes nos deixa em momentos difíceis. A vida às vezes nos leva a situações que nós não queremos viver, mas precisamos ir adiante, precisamos ter esta coragem, precisamos ir sempre de glória em glória, de graça em graça, caminhando, participando, indo adiante, indo à frente. O Senhor, Ele nos impulsiona, o Senhor, Ele nos dá a força, o Senhor nos dá a direção certa. Não podemos ficar presos ao passado. São José não ficou preso ao passado. São José não ficou preso à lembrança que ele talvez tivesse, que Nossa Senhora poderia ter traído ele ou não. Ele confiou na visita do anjo, ele confiou na palavra de Deus, ele confiou na ação do Espírito Santo. Ele confiou que Deus tinha uma missão para ele. Ele acreditou, ele seguiu adiante, ele não teve dúvida, ele não teve medo. Meus irmãos, precisamos ter esta coragem de ir adiante, de seguir sempre. Precisamos não ficar
presos ao passado. Se você teve uma dificuldade no seu passado, olhe para frente, olhe adiante, vá, siga, prossiga, porque o Senhor tem projetos para você, o Senhor tem sonhos para você. São José foi visitado pelo anjo, e o anjo disse a ele: não temas em receber Maria como tua esposa. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, talvez hoje você ainda tenha dificuldade com Nossa Senhora. Talvez hoje você ainda não creia intimamente no seu coração que ela é Mãe de Deus, que ela foi escolhida para conduzir Jesus no bom caminho. Talvez hoje você ainda tenha uma pequena diferença com Nossa Senhora. Mas eu queria dizer para você, não deixe ela de lado. Não deixe ela de lado. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque Jesus não deixou. Se você diz que ama Jesus, não dá para você não amar a Nossa Senhora. Não dá para você não amar a Mãe de Jesus. Aquele que ama Jesus está intrínseco, tem que amar Nossa Senhora também, pois ela é Mãe do Salvador. Nenhum filho na face da terra gostaria que alguém falasse mal da sua mãe, por mais que a sua mãe apronte. Ele pode até mesmo falar, mas outra pessoa não. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa cilada do demônio de se entristecer com a Mãe de Jesus, de se revoltar com a Mãe de Jesus, de duvidar da Mãe de Jesus, pois ela é Mãe do Salvador. Deus a escolheu. Deus escolheu ela no meio de tantas. Quem somos nós? Quem somos nós para não dizer: ave cheia de graça, o Senhor é contigo? Quem somos nós para não olharmos para ela e falarmos: obrigado, porque a Senhora permitiu que o meu Deus, que o meu Salvador, que o meu Jesus, ao qual eu amo, viesse ao mundo? Obrigado. Temos que hoje agradecer a São José também. Obrigado porque o sim dele também, porque ele também tem um sim na história. Se Nossa Senhora disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, São José disse sim também aos planos de Deus. São José disse sim à ação de Deus. Precisamos ser agradecidos. Que hoje, meu irmão, que hoje, minha irmã, você possa dizer sim a Deus. Mais uma vez, sim para os planos que Ele tem para a sua vida, sim para os projetos que Ele tem para a sua vida, sim para a vontade dEle na sua vida, sim, que você diga sim, meu irmão, que você diga sim, minha irmã, pois Deus não quer perder você. Deus não quer te perder. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus comigo, Ele é o Deus com você. Que você no dia de hoje possa olhar para o alto e agradecer a Deus porque Ele é contigo. Mesmo quando você decide se afastar dEle, Ele é contigo. Mesmo quando você está cometendo um erro consciente, Ele é contigo, Ele te ama. Ele não ama o seu erro, mas Ele te ama. Porque você é filho, porque você é filha dele. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nos colocamos na Tua presença nesta manhã para Te louvar e Te bendizer, Te engrandecer, Te glorificar, declarar que Tu és santo, 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 declarar que queremos ser pertenças Suas, declarar nesta manhã que aceitamos os Teus planos e os Teus sonhos para as nossas vidas, declarar que amamos as Suas escolhas, declarar que amamos os Seus projetos, declarar que amamos tudo aquilo que Tu nos permite viver, declarar que amamos a Mãe de Jesus, declarar que amamos o Pai adotivo de Jesus, São José,
declarar que amamos tudo aquilo que estamos vivendo hoje. Muito obrigado, Senhor. E para que nós possamos seguir adiante fortes e firmes, derrama sobre nós o Espírito Santo nesta manhã. Aviva o nosso coração, reacende a chama em nós para caminharmos contigo, unidos a Ti. Nos faz ser pessoas mais apaixonadas por Ti, pessoas que querem Te ter a todo momento. Acende em nós mais uma vez a chama. Ó Pai Santo, tudo isso te pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e sente saudades de você. Se você permitir no dia de hoje, Ele pode fazer na sua vida o impossível. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você quiser, para que você também no dia de hoje possa ser um evangelizador, uma evangelizadora. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volte para nós o seu olhar, que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.